As matrículas prioritárias para o ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino. As informações com o repórter Oliveira Júnior. Isso mesmo, Haroldo. Boa tarde para você que acompanha o Cidade Alerta MT. A partir de hoje estão abertas pela internet as inscrições das matrículas prioritárias para os alunos que vão às salas de aula a partir do ano que vem. Nós estamos aqui na SEDUC para conversar com o Rodrigo Jacó, que é o coordenador estadual do Censo Escolar. Como é que os pais devem proceder para fazer essas matrículas e qual o público-alvo? Boa tarde. Olá. Então, para os pais que têm filhos, na situação de estudantes PAET, são aquele público da educação especial, que são os alunos autistas, superdotados com altas habilidades ou com deficiência, eles podem estar acessando já o site do Portal da Matrícula Web para estar solicitando a vaga para esse estudante em uma das 300 escolas do estado, participantes da matrícula. O número de vagas disponíveis? Nós temos mais de 6.600 vagas disponíveis especificamente para os alunos público-alvo da educação especial. Prazo final para essa matrícula? Bom, o prazo final para as matrículas será no dia 22 desse mês de novembro. Obrigado pelas informações. Com imagens de Marcos Xavier, Oliveira Júnior para o Cidade Alerta MT. Gente, só destacando, Se tem um filho, um parente especial, procure essas matrículas, exijam vagas, é obrigação do Estado garantir esse acesso aí ao sistema de ensino. E falando em educação, hoje o secretário estadual de Educação, Alan Porto, foi prestar esclarecimentos na Assembleia Legislativa sobre uma portaria que vem gerando satisfação dos servidores da educação. A Luciana Gaviria traz os detalhes. A grande discussão hoje no parlamento é em relação à educação. O deputado do PT, Lúdio Cabral, na sessão anterior conseguiu aprovação para a convocação do secretário de Educação de Mato Grosso, Alan Porto. O tema central é a portaria 1138/2025, que define diretrizes para as funções de merendeira, de vigias e também de agentes de pátio. A questão é que o sindicato da categoria, o sindicato dos professores, estaria rechaçando esta portaria, colocando como um princípio de escravidão no serviço público. Segundo o secretário Alan Porto, não se trata disso, mas o Sintep rebate. Para a gente ter uma ideia de que mudaria na prática, uma merendeira, por exemplo, teria que realizar sozinha o preparo de 250 refeições. O secretário rebate, diz que continuaria igual era, por exemplo, em 2024. Agora, os dois rebatem ponto a ponto daquilo que modificou. O que nós protocolamos, o que nós publicamos de edital, é o que a gente vem protocolando desde 2021. Então, a questão do apoio limpeza, a questão do apoio merenda, a questão do apoio vigia, dos coordenadores, da equipe da biblioteca. Então, a gente está à disposição dos deputados, está à disposição da equipe, que tem a contribuir, que quer apresentar alguma sugestão, e a gente também vai apresentar aqui todas as informações. Então, não tem nenhuma informação de que a gente vai colocar uma sobrecarga de trabalho sobre esses servidores, muito pelo contrário, a gente vai apoiar, a gente vai garantir que lá na ponta tem equipamentos para que possa facilitar o serviço deles, tanto da nutrição, quanto da merendeira e quanto do vigia. Então, tem muito mais a ganhar do que qualquer tipo de polêmica. Na prática, a portaria que foi instituída esse ano, ela cria um regime de praticamente escravidão dentro da escola, porque você tem uma redução do seu quadro de pessoal. Esse ano você tem uma redução do quadro. A gente está falando, por exemplo, de uma escola onde você tinha 2 pessoas para fazer a limpeza, reduzir para uma, a condição de fazer a alimentação, que foi um passo muito importante que o Estado fez, que ampliou a quantidade de merenda. Hoje as escolas têm uma merenda de qualidade, são 3 refeições em algumas escolas que são fornecidas, e você tem uma redução, que é uma pessoa para fazer a alimentação para 250 estudantes. Em qualquer lugar que você vai, aqui numa cidade, no Espetim, por exemplo, que atende lá em torno de 50, 100 pessoas, você tem 2 ou 3 pessoas trabalhando. Enquanto o secretário Alan Porto diz que não existe escravidão e nem o acúmulo de trabalho, o Sintep diz que é justamente o contrário e que o diálogo ficou fechado com o sindicato da categoria, que reitera, por exemplo, que o fato é que o secretário transformou em metro quadrado aquilo que antes era mencionado por número de alunos
alunos. A briga é, hoje, por exemplo, uma escola que tem até 600 metros quadrados, ela terá a vigilância e a limpeza feita por apenas um único profissional. Mas olha, a escassez de diálogo é o que também traz combustível para os desentendimentos. O diálogo sempre existiu. O problema é que o Sintep ele não quer dialogar com educação e com respeito. Vocês mesmos conhecem e sabem exatamente o que o sindicato propõe nas nossas reuniões. É falta de educação, é falta de respeito, é falta de diálogo, é grosseria. Isso aconteceu com o governador, isso aconteceu comigo. Então quem não quer um diálogo aberto, verdadeiro e sincero é o próprio Sintep. Lamentavelmente, o secretário de Educação ele é autoritário, é um secretário que ele não gosta de ser questionado, a exemplo do próprio governador Mauro Mendes, das políticas que vêm sendo implementadas. E nós nos pautamos naquilo que é a decisão da categoria. Eu não quero dialogar com o secretário de Educação, mas os nossos ofícios já estão lá, se ele pelo menos trata a coisa como republicana, que pelo menos ele responda. E nem isso a Secretaria de Estado de Educação e o governo do Estado, com mais de 18 protocolos de ofício, nenhum respondido, alguns inclusive foram arquivados quando nós verificamos a questão do protocolo. Então o autoritarismo a categoria está vendo de quem que é, da Secretaria de Estado de Educação, que não dialoga, não respeita. Nesta sessão de convocação tem profissionais da educação relatando que, de fato, as atribuições defendidas pela Secretaria de Educação se traduzem em trabalho a mais para vigias e principalmente merendeiras. Gente, que triste, né? Nós estamos falando da educação estadual. E é um atrito desnecessário, né? Já que há aí essa relação. E a gente sabe que tem uma contenda armada aí já em relação a SEDUC, o Sintep e vice-versa, né? Mas é lamentável isso, porque a gente fala de um dos setores de maior preocupação hoje no nosso estado e no país, que é a educação. Agora, acho que ambas as partes precisam realmente sentar à mesa, né, de forma decente, clara e conversar. Se o Estado está falhando, tem que ver os pontos, né? Aceitar críticas, saber ouvir sugestões. Será que o sindicato só quer o mal mesmo, só quer a guerra? Será que é por esse lado, né? Por outro lado, que história é essa de estabelecer quantidade de trabalhadores na educação por metro quadrado? Qual que é o critério de atendimento hoje na educação do Estado? É lamentável, né? Porque tudo bem, né? Acho que esse ponto da Assembleia foi aí interessante de levar esse debate, chamar as partes, conversar, mas pelo jeito nada foi resolvido e parece que até piorou, né? Porque agora a raiva só aumenta, né? Em relação a isso. A gente sabe das melhorias da educação de Mato Grosso, a gente sabe também que tem questões graves aí, né? Escola pública não é empresa, né? Escola pública também não é espaço para a reverberação política o tempo todo, né? Então, a gente precisa ver essa história toda aí, porque quem paga na ponta é o aluno, a aluna, e claro, né, a gente precisa de valorização, de um respeito ainda maior com os profissionais que trabalham na educação. E não o contrário, né? Eu acho que só a existência desse debate, de uma convocação para ter que debater isso, já é de uma tristeza sem fim em Mato Grosso. A gente vai para um rápido intervalo.